Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo sem perca de tempo no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 12. Está escrito assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Comereis a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, porque a Páscoa do Senhor está chegando aí. Porque naquela noite passarei eu pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei eu juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Feche os corredores. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado com carinho, até ela dizer aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito, não é? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te exaltamos nesta noite, te glorificamos. Quando eu entrei dentro desta igreja, um irmão me fez lembrar da mensagem de ontem, Jesus, e me disse que o Senhor já havia descido da nuvem, já estava aqui dentro. É uma verdade, é uma realidade. Eu sinto a sua presença nesta noite dentro deste santuário. Gostaria de me dispor agora à sua presença e pedir ao Senhor que me tomasse como um vaso profético nesta noite, que eu não falasse aquilo que a sua igreja quer ouvir, mas sim aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita ouvir. Enquanto eu estiver ministrando, o Senhor tem liberdade para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para trazer as suas revelações à existência. E Senhor, não se faça nesta noite de rogado. Derrame sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem prometido. É o aniversário desta igreja e hoje é o último dia da festa. No último dia da festa a expectativa é grande. Todos nós queremos sair daqui embriagados com o melhor vinho que o Senhor pode dar. Aqueles que estão com sede, Senhor, deverão ter a sua sede tragada nesta noite pelo poder do seu nome. E antes que eu comece a derramar sobre o teu povo as revelações que tu me destes para hoje, eu lhe faço os 2 pedidos que faço sempre. O primeiro é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver uma investida satânica, onde houver um espírito desencarnado preparando-se para roubar a bênção deste povo, eu dou a esses demônios 5 segundos para se mudarem de Londres, para sumirem daqui de Notting Hill, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai descer sobre esta igreja daqui a alguns momentos. Senhor, eu ainda lhe faço um segundo pedido, que é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abra a porta do seu palácio sobre esta igreja agora, e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Envia anjos especiais nesta noite. Eu gostaria que o Senhor enviasse anjos de fogo, como os serafins, aqueles que ardem em fogo diante da sua presença, que eles possam esparramar brasas tiradas do seu altar e
onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova a alma deste crente nesta noite, e delimita, Senhor, as cercanias da sua presença neste lugar, porque carecemos do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de se assentar, levante o dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo para o irmão que está do seu lado com carinho e respeito e diga para ele: escute aqui, cidadão, comemora-se hoje o dia da Páscoa, e para mim Páscoa é diferente da Páscoa do mundo, você sabe. Nada de chocolate, nem de coelhinho. Digo, o que eu quero celebrar é a minha libertação. Você concorda comigo? Então dê um grito de glória a Deus bem alto aí, aplauda o Rei Jesus e tome o seu assento. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, obreiros do Senhor que estão na minha retaguarda, estarão com certeza torcendo pela nossa vitória, porque a minha vitória é a nossa vitória nesta noite. Eu pedi a Deus uma palavra para esse culto, e o Senhor me deu Êxodo capítulo 12, e todas as vezes que eu falo sobre Êxodo 12, o meu espírito se põe de pé. Parece que a minha alma quer se descolar do corpo, porque eu tenho um texto escrito para campeões, um texto escrito para quem nasceu com a vitória já sobre a sua existência e sobre a sua vida. Eu sei que alguns devem estar dizendo: pastor, mas esse texto foi escrito para Israel, o Israel lá do Oriente. Eu sei disso, você também sabe disso, mas todos nós sabemos que tudo que foi escrito acerca daquele povo pode muito bem ser aplicado à minha vida e à sua vida, porque afinal de contas, em Abraão fomos nós recebidos em Deus para que as promessas que caíram sobre eles recaiam também sobre nós. Assim como Deus deixou o capítulo 12 do livro do Êxodo como a galeria da vitória, da libertação do seu povo, eu quero profetizar que hoje é o dia D da sua existência, é o dia onde o Senhor vai determinar a sua libertação de uma vez por todas. Eu profetizo a abertura de todos os cativeiros que estão aí te prendendo, e se você pode acreditar nisso, já no começo desta mensagem, erga a sua mão bem alto e exploda adorando o seu Deus, dando um grito ao nome dele. Mas antes que eu lhe convide a chegar aqui no capítulo 12, aqui no capítulo da vitória, no capítulo da ascendência do povo do Senhor, onde eles deixaram de ser escravos para serem patrões, onde eles deixaram de ver comandados para aprenderem a comandar, eu quero lhe convidar a um passeio pela Bíblia Sagrada antes desse texto. Numa época em que o Senhor estava observando a terra e procurando sobre ela alguém em quem ele pudesse confiar, alguém que pudesse carregar sobre si as suas mais belas e santas promessas. Eu lhe convido a vaguear comigo pelo tempo e entrar pelas pairagens da Mesopotâmia antiga. Caminhe comigo agora pela terra de Ur dos Caldeus, uma grande, bela e sucinta cidade, uma cidade de magistrados, homens muito inteligentes e intelectuais habitaram aquela terra antiga, segundo a arqueologia moderna nos fala. Mas foi bem nesta terra, na mãe de todo o paganismo antigo, nas cercanias de Babilônia, ali por certeza bem próximo aos lugares onde fora erigida a Torre de Babel, num lugar muito antigo, muito distante de nós no tempo, mas tão perto de nós nas coisas naturais da existência, porque se lá nascera toda sorte de paganismo, hoje vivemos um paganismo tremendo neste planeta onde vivemos. Quando eu olho para Ur dos Caldeus, eu fico imaginando a tristeza do coração de Deus, saber que ele deu aos homens uma terra, deu a eles promessas, deu a ele o seu espírito, deu a este homem a sua experiência, e esses homens agora trocaram a glória, o fulgor da glória deste Deus, para adorarem criaturas que o homem havia imaginado na sua memória e transformado em imagens. Imagine você que foi em Ur dos Caldeus que nascera o traslado entre o homem deixar de adorar o Senhor eterno para adorar coisas efêmeras. Foi ali que nasceu os cultos aos pseudos deuses do mundo antigo, quem sabe Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia, deuses em uma mistura entre animais e seres humanos, daqueles a quem os egípcios acabaram pegando uma carona e construíram assim os seus grandes santuários, numa terra maldita, numa terra abandonada pelo Espírito de Deus, porque os homens haviam lhe trocado por coisas naturais. Pois bem, é ali que eu começo a ver a minha Bíblia se concretizar, é ali que eu começo a ver as promessas do Senhor acontecerem. Há um versículo bem cá no Novo Testamento que diz que onde abundou o pecado,
pecado pode muito bem superabundar a graça. E foi no meio de uma terra pagã, onde os homens não conseguiam mais enxergar o seu Deus, que no meio de uma multidão perdida, Deus consegue encontrar um homem. A bem da verdade, não sei se era um homem, se era uma adolescente ou se era uma criança, mas todavia eu tenho certeza de dizer que ele era muito inteligente. Era mais inteligente do que os demais que estavam ali, porque os outros companheiros, familiares, adoravam a deuses de prata, deuses de pedra, deuses de ouro, deuses que tinham olhos mas não viam, tinham boca e não falavam, tinham ouvidos e não podiam ouvir, pés e não caminhavam. Mas esse homem, não sei se homem, garoto, adolescente, quando olhava para aquelas imagens, o seu espírito transcendia e a sua imaginação ia muito além, e ele com certeza dizia: deve haver alguém muito maior do que esse pedaço de pedra que está aí, deve haver alguém muito maior do que esses que são me apresentados, porque para sustentar este universo, pela força de um poder invisível, deve ser um Deus que é muito maioral, que não pode caber em uma parede de uma casa. E eu não sei quem encontrou quem, eu não sei se foi Abraão que encontrou Deus, ou se foi Deus que encontrou Abraão, mas a minha felicidade está em saber que tanto Abraão quanto Deus pegaram um na mão do outro e saíram em rumo a uma terra prometida, em rumo a uma terra de sonhos, e isto é louvor para que podamos agora glorificar o nome de Jesus Cristo. Deus não precisa de uma multidão de homens para provocar um avivamento e um despertamento na terra. Ele precisa de um ser humano, que seja ele inteligente, visionário, e que tenha ele o Espírito do Senhor dentro de si. Quando eu prego nesta noite para vocês, eu tenho coragem de dizer que nessa noite eu não estou pregando para homens e mulheres de carne e osso apenas. Estou pregando para homens e mulheres que nesta noite serão transformados em brasas de fogo tirada do altar para encandecer este planeta. Eu não estou pregando para uma simplesmente classe ralé de seres humanos, não. Eu estou pregando para o povo mais inteligente que está aqui hoje dentro deste bairro de Notting Hill, e posso provar, enquanto alguns estão se curvando diante de deuses mortos, eu estou pregando a um povo que adora um Deus eterno e vivo. E não é o problema de não enxergarem a presença dele, de não poderem ver nem tocá-lo, que vai bloquear a nossa fé, porque mesmo nós não podendo tocá-lo, sabemos que ele tem poder para nos tocar. Mesmo nós não podendo vê-lo, sabemos que ele tem poder de se manifestar em nosso meio. Aliás, eu já sinto a glória dele aqui no nosso meio e posso adorá-lo com isso. Mas quando Deus se revela a este homem se revela a Deus. Como eu disse, não sei se ele era uma criança quando ele teve esse vislumbre de Deus, mas já era um homem formado quando teve a aptidão de ouvir a voz dele e obedecê-lo. Caminhe comigo, é uma história antiga, mas a bem da verdade não é só uma história, é um épico. Isso aqui é uma poesia, é uma história contada em forma de um poema. Imagine você que este homem chamado Abraão agora está casado, no meio da sua família, e um deslumbre de Deus pela madrugada lhe aparece, e o Senhor fala com ele na madrugada, porque era comum Deus falar com as pessoas sempre na madrugada. Enquanto todos estavam em silêncio, o meu Deus resolvia abrir os seus lábios, e Deus falava com ele assim: meu filho, saia da terra onde está e vá para uma terra onde ainda eu hei de te mostrar. Saia do meio da sua parentela aí, ponto final. Quando eu começo a meditar na vida de Abraão, eu vejo que uma das maiores qualidades que um ser humano pode ter diante de Deus é a coragem, é ter um espírito corajoso para ter confiança e fé na palavra que o Senhor Deus liberou sobre a vida dele. Diferente de outros homens da Bíblia, que quando foram vocacionados, tiveram que sair para matar bois, para queimar traias. Diferente de outros homens da Bíblia, que para servir a Deus antes, porém, deram desculpas, tinham que casar, tinham que vender e fazer coisas mais. Este homem, no meio da madrugada, ao ouvir a voz de Deus, não se fez de rogado, não colocou reticências na palavra do Senhor, não colocou mais, porém, entretanto e talvez. Ele levantou-se no meio da noite, pegou a sua família e saiu. Detalhe, saiu sem saber para onde ia, saiu acreditando que Deus era o seu guia e era a sua luz. Quando eu prego aqui em Londres, esse texto parece que é mais vivo do que quando eu prego no Brasil, porque eu estou diante de homens e mulheres que, é exemplo de Abraão, receberam um chamado de Deus para saírem da sua terra, e saíram muitos sem saber para onde ir. Aliás, sabiam que o endereço era Londres, mas não sabiam o que iria acontecer. Saíram acreditando em palavras proféticas
proféticas, nos sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. E parabéns por você ter vindo. Por isso está aqui hoje. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fique tranquilo, porque Deus encontrou em você coragem. Se você procurar na língua portuguesa, no dicionário do Aurélio, o que significa a palavra coragem, ou um homem corajoso, você vai ficar, como eu, muito feliz. Coragem não é uma atitude de alguém que não tem medo de nada. Coragem é uma pessoa que, mesmo tendo medo, tendo fraquezas, ela vai lutar pelos seus sonhos, porque para ela o que consiste a vida é em realizar os seus sonhos, custe o que custar, doa quem doer. Mesmo não tendo forças, ela luta para conquistar os seus sonhos. Eu estou feliz porque estou pregando para um povo corajoso nessa noite. Estou pregando para pessoas que não tinham condições, não tinham pessoas que podiam lhes receber nessa terra, não tinham dinheiro, não tinham ninguém para lhe dar um tapinhas nas costas, mas vieram, acreditaram. Por isso estão dentro dessa igreja hoje, porque agora fazem parte de uma nova promessa. A promessa de uma igreja que vai incendiar a Europa toda pelo poder da graça e da glória do Senhor. Quem pode acreditar nisso? Levantar a mão direita para o céu e dar um belo e sonoro grito de glória a Deus. Deixa-me ver, quem faz isso? Mas vem comigo. Abraão sai, e sai em busca dos sonhos de Deus. No meio do caminho, naturalmente o sono vem, e toda a família que está agora no meio do caminho, indo para não sabem onde, param para dormir. Eu penso que o próprio Deus, pastor Darkson e companheiros que estão na minha retaguarda, ficou assustado, assombrado com a vida daquele homem. Um homem que não fez questões, não perguntou, não colocou situações na frente. Ele saiu sem saber para onde ir, como a Bíblia nos diz. Deus está tão alegre, está tão feliz de ter encontrado um homem como esse, que o próprio Deus o acorda de noite, no meio da noite. O Senhor vem e diz a ele: Abraão, acorde. E Abraão está acordado. O Espírito de Deus está alegre. Eu vejo Deus saltitando no céu. Deus dizendo a ele: há muito tempo eu não encontro um homem como você. E ninguém que é tão corajoso pode sair sem ter uma promessa na vida. Venha cá que eu vou lhe dar uma promessa agora. Eu imagino Abraão já com o coração afoito, o coração acelerado, e o Senhor diz para ele: Abraão, vou lhe fazer uma promessa, uma necessidade que tu tens, e eu vou lhe dar isto, e você vai receber isso no seu tempo, em vida ainda. Eu imagino Abraão, como todo ser humano, pensando: o que é que Deus fará comigo? Será que Ele vai me dar um grande nome? Não, Deus não prometeu dar a ele um grande nome, embora tenha dado a ele este nome. Deus também não prometeu dar a ele riquezas, embora tenha enriquecido na terra. Mas a promessa de Deus era muito maior. Era uma falha que havia na genética da esposa dele. O sonho de todo homem era ter continuidade na sua família, sendo pai. E a mulher de Abraão, mesmo sendo linda, mesmo sendo uma beldade, não podia dar a ele um filho. E aí que o Senhor entra dizendo: Abraão, eu vou te dar um filho, e vou fazer de você uma grande nação, e em ti todas as famílias da terra serão benditas, Abraão. Eu penso que Deus esperava um glória a Deus de Abraão. Deus esperava um grito. Mas de repente os olhos de Abraão estão se similando, estão brilhando. A silhueta do sorriso de Abraão vai se desvanecendo, porque ele esperava, penso eu, algo muito maior. Mas Deus está prometendo uma coisa que é humanamente impossível, que a ciência não tinha como dar, que nada, naturalmente falando, poderia levá-lo a acontecer aquilo que Deus havia falado. Abraão não desdenhou de Deus. A minha Bíblia diz que ele não se fez de rogado, não teve medo dessa promessa. Ele também não questionou Deus, também não duvidou com a sua boca. Mas como era um ser humano, eu tenho todo o direito de imaginar que por dentro ele tenha ficado um pouquinho atordoado. Assim como você que veio a esse culto e daqui a pouco vai me ouvir profetizar sobre a sua vida, que Deus vai abençoar a sua vida, vai lhe enriquecer nessa terra. Assim como eu vou começar a profetizar daqui a pouco que este câncer que está no seu corpo vai ter que sair para dar lugar ao Espírito de Deus que vai lhe dar saúde. Eu sei que ouvir palavras como essa, por fora cremos, mas por dentro é natural que venhamos a duvidar. E quando Deus observa o interior de Abraão e percebe que por dentro uma pequena silhueta, uma sombra de dúvida vem pairando, o Senhor chama a atenção dele e diz assim: sai para fora da tenda, porque eu vou lhe mostrar como é que isso vai se dar. Abraão, vou lhe dar duas tarefas simples e fáceis. A primeira: olhe para o céu e conte o número das estrelas que estão lá em cima. E Abraão, como servo obediente, começa a contar. A ciência moderna diz que ao olho nu o homem pode conseguir detectar 2.500
2.500 estrelas no máximo. O que passar disso, ele com muita dificuldade vai conseguir saber onde estava a última que ele contou. A ciência diz que ao olho nu, pessoas que têm um QI um pouquinho mais avançados e são geralmente muito atenciosas conseguem detectar 2.500 estrelas no céu. E Abraão começa a contar. Eu não sei se ele alcançou esse número, mas tenho certeza que por um momento o coração dele titubeou. Por um momento seus olhos devem ter marejado, porque a primeira tarefa que Deus lhe dá, ele não consegue fazer. Eu imagino ele com voz embargada dizendo: Deus, me perdoe, eu não sou o homem que tu queres, porque tu me destes uma tarefa tão simples, aparentemente falando, e eu não estou conseguindo contar as estrelas do céu. Olhe para o céu comigo, veja Deus agora dando uma gargalhada na eternidade, sorriso colgate nos lábios dele, Deus batendo palmas dizendo: Abraão, era isso que eu esperava de ti, porque se tu conseguisses contar a estrela, alguém poderia contar as minhas promessas na sua vida, mas como você não conseguiu contar as estrelas, jamais contarão toda a glória que eu darei à sua existência e à sua vida. Aleluia. Abraão está meio tonto ainda, só diz: conte agora a areia da praia. Senhor, eu não vou nem tentar, porque é infinitamente maior do que as estrelas que estão no céu. O Senhor diz: pois bem, assim é a minha promessa sobre a sua vida, tudo que eu falo eu cumpro, porque eu sou Deus, vou lhe dar, vou fazer, e não tenha dúvida jamais em toda a sua existência. E eu abro um parênteses para falar com você, brasileiro, que aqui está, para você que é meu irmão em Cristo Jesus e vive debaixo de promessas de Deus. Se eu perguntar a esta igreja de uma maneira global, quem é que tem uma promessa de Deus na vida ainda por realizar, será que alguém teria coragem de levantar a mão e mostrar? Quem tem uma promessa de Deus na sua vida ainda não realizada? Levante ela. Não, mas não levante como quem está caído, levante com quem está esperando, como quem está aguardando. Olha lá, tem uma irmã com duas mãos levantadas, é porque ela tem mais de uma promessa. Então erga a sua mão, porque o profeta vai falar agora aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Amado, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, não tem homem na terra capaz de roubar. A promessa é uma realidade. Você não verá a morte até essas promessas acontecerem na sua vida. Quem crê nisso, dê um grito de glória ao nome do Senhor. Creia. Poderíamos estar aqui reunidos no número de grandes fiéis, mas estamos aqui com fiéis que são pentecostais. Diga para o seu irmão: pentecostais. Não, faça biquinho para falar e com coragem, diga: pentecostais. Somos pentecostais, somos carismáticos por espírito. Temos uma tendência muito grande a crer naquilo que é impossível, e estamos sempre esperando que o incrível nos envolva e aconteça. E parabéns por isso. Esta fé é genuína, é verdadeira. Herdamos elas dos apóstolos da Bíblia Sagrada. Sendo você um pentecostal, você tem que crer nas promessas que o Senhor te deu, mais do que qualquer outra pessoa. Ainda que Deus diz que vai abrir uma porta e nem parede você consiga ver, eu quero que você creia que nem que Deus tem que mandar uns anjos pedreiros construir uma parede só para colocar uma porta para você passar. Ele vai fazer, porque Deus é grande. Eu sei que existem promessas, ainda mais os profetas do Senhor que se levantam e profetizam tantas coisas boas, e algumas que temos até medo de dizer, falam para a gente, e nós temos dificuldade em acreditar. Isso me faz me reportar agora à época em que morava lá no interior de São Paulo, lá na Vila Tatu, lá naquela cidadezinha pequena, naquela igrejinha pequena onde congregava. Nós tínhamos uma irmã lá, pastor Wesley, chamava Irmã Maria de Paula. A Irmã Maria de Paula era muito simplória, uma mulher muito simplesinha, não sabia nada da língua portuguesa, e quando vinha falar com a gente, chegava a doer os ouvidos. E um dia, eu lá numa consagração, ela levantou, olhou para mim, e o Senhor tomou ela em profecia, mas num português tão ralé, que eu vou ter aqui que melhorar para você entender, porque eu tive dificuldade de entender o que ela profetizava para mim. E ela disse assim: meu filho, chegará um tempo na sua vida, em que eu vou lhe usar, e vou lhe dar o dom da palavra, e você irá pregar em muitos lugares ao mesmo tempo. Quando ela disse isso, o presbítero da igreja, que não entendia nada de teologia também, mas achava que era um conhecedor grande, levantou e repreendeu a irmã Maria de Paula, e disse a ela que aquilo era mentira, porque primeiro, eu não era onipresente, só alguém que é onipresente pode falar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas quando ela falou, queimou o meu coração, o meu intelecto não entendeu, mas o meu espírito ficou cheio de Deus, eu fui renovado, eu falei em línguas, eu fui para casa, eu falei, mas será que aquela mulher mentiu? Mas ela é tão simplesinha. E o tempo passou. Não é que um dia desse eu tive que encontrar a irmã Maria de Paula e dar uns 2 beijos na bochecha dela e falar para ela: Deus usou a sua vida naquele dia. Por quê?
Já explico. Primeiro, eu não sabia que Deus me daria um ministério com CDs e fitas de vídeo. Eu estou pregando aqui agora, por causa do fuso horário. Sabe Deus onde é que eu estou pregando nesse exato momento. O ano passado recebemos no Brasil um troféu. Ganhamos o CD de ouro, 100 mil cópias de mensagem vendida em um ano. Então só Deus sabe onde é que eu estou pregando uma hora dessa. E ainda continuo pregando aqui. Isso porque Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Você está entendendo isso? Eu quero que você pegue Satanás e os demônios que andam soprando no seu ouvido, dizendo que você vai voltar humilhado para a sua terra, dizendo que você nunca vai alcançar os seus sonhos. Quero que você pegue este Satanás, esfregue o focinho dele no chão, chute o mulambo dele para o inferno e acredite nas promessas que Deus te deu, porque Ele é maior. Creia, creia, suba comigo, venha à presença do Deus que tem tudo para lhe dar. Deus escreveu uma história para você, e não escreveu uma história de derrota. Deus não escreveu páginas e mais páginas da sua vida de depressão, opressão e sofrimento como você vem levando. Eu quero que você tire a visão das coisas naturais e tente enxergar como Abraão. Saia sem saber para onde vai. Veja como quem vê o invisível. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo que o meu Deus abrirá diante de ti hoje uma porta tão imensa, que aqueles que te olhavam de cima para baixo, te humilhando, te chamando de louco, de esquizofrênico, de paranoico, se quiserem te enxergar a partir de hoje, terão que comprar binóculos, colocar nos olhos, porque terão que ver você voar na força das águias, alcançando os seus sonhos. Adore a Deus. Creia nas promessas. Por gentileza, levante a mão direita para cima. Tem algumas pessoas dormindo aqui. Coloque a mão no ombro do seu irmão com carinho e respeito. Queria que os obreiros fizessem isso aqui também, porque aqui é a vitrine nossa. Quero que você, com carinho, chacoalhe o seu irmão até ele ficar irritado. Acorde ele, não, mas chacoalhe com força. Diga para ele: você tem promessas. Então por que está com esse olho seco igual olho de coruja? Com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro? Comece a adorar ao seu Deus, porque os milagres vão acontecer. Ei, glória. E a promessa está dentro de Abraão. E o camarada acredita tanto nas promessas que numa briga com alguém da família dele, chegou num ponto, numa encruzilhada da vida, que só tinha uma bela campina e uma montanha pedregosa. E ele olhou para o cidadão e disse assim: escolhe para onde você quer ir. Imagina a disputa, o outro dizendo: mas o senhor é mais velho. O senhor, não, para mim, onde eu for, Deus irá comigo. Não sou eu que corro atrás da bênção, é ela que tem que correr atrás de mim, porque eu vivo debaixo de promessas, e o Deus que prometeu vai cumprir. O cidadão foi para a campina verdejante, e esse outro acabou indo para a montanha, e lá na montanha ele acabou sendo abençoado, porque quem está debaixo da mão de Deus, há prosperidade. As coisas boas do Senhor lhe correm, acabam por segui-lo. E eu profetizo em nome de Jesus que começa uma época assim na sua existência aqui em Londres. Mas vem comigo. De Abraão temos o seu filho Isaque nascendo. De Isaque temos o seu filho Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Diga para o seu irmão: 12 filhos. Agora eu vou falar uma coisa bela e santa. Dos 12 filhos que ele tinha, um filho lhe era especial. É possível um pai ter filhos especiais? É possível o pai amar diferente um filho ou outro filho? Eu tenho 3 filhas. Eu acho isso impossível. Eu não consegui fazer isso na minha vida, amar um filho mais do que o outro. Eu os amo igualmente. Amo minhas 3 queridas filhas de forma igual. Se tivesse que morrer pelas 3, eu morreria pelas 3, porque o amor que tenho por elas é imutável. Mas algumas delas às vezes acabam me surpreendendo. Surpreendem-me com carinho, surpreendem-me com a dedicação. Karen tem 9, Kathleen tem 3, Camille tem 2. Camille é um docinho. Essa me surpreende sempre. Esses dias eu cheguei em casa cansado, estava bravo, irado com algumas coisas que haviam acontecido. Quando eu abri a porta com as 2 bagagens, ela olhou para mim, veio correndo desse tamanhozinho, toda cambaleando, agarrou a minha perna e deu 2 beijos na minha perna. Olhou para mim, ajoelhou no chão, levantou aqueles 2 olhões, parece 2 pérolas, 2 jabuticaba, e fez assim: miau, miau. Cadê o som do teclado que eu não escuto? Eu vou lhe dar um cascudo na cabeça, companheiro. Ela disse: miau. Eu falei: ela me quebrou inteirinha. Ela disse: papai, agora eu sou o seu gatinho. Acabou. Eu amo as 3, mas todas as vezes que eu falo: cadê o meu gatinho?
onde ela está, ela grita, miau. Por quê? Porque essa herdou parte daquilo que eu tenho. Sensibilidade e humor. É muito brincalhona. As outras duas são mais sisudas, mas essa é muito parecida comigo. Jacó tinha 12 filhos, mas ele tinha um que era muito parecido com ele. Ele tinha um que era o retrato do pai. Aliás, havia herdado o dom que o pai havia herdado. Jacó era aquele, lembra? Que quando fugiu de Esaú, deitou no meio do deserto, por falta de travesseiro, colocou uma pedra, e quando estava dormindo, sonhou um sonho de Deus. Ele viu o céu abrindo, uma escadaria descendo do céu. Ele viu anjos que subiam e anjos que desciam diante dele. Ele repassou isso à sua família, falando sobre a linguagem dos sonhos e das promessas. E não é que esse filho herdou o mesmo dom que o pai. Estou falando de José. José herdou o dom que o pai tinha. José herdou o dom de sonhar. E todo pai fica muito feliz quando ele encontra um filho especial. Ele acaba tendo esse filho por xodozinho dele. Eu, quando olho para uma igreja como essa, fico às vezes tentando não adivinhar, porque quem adivinha é quem tem espírito ruim, né? Mas eu fico tentando imaginar qual desses crentes que estão aqui na minha frente e qual desses obreiros que estão aqui atrás de mim, que são os tidos por xodozinhos de Jeová. Quais são aqueles que Deus trabalha mais por eles? Parece que Deus pega na mão deles e faz eles saltar muralhas com tanta propriedade, com tanta alegria. Você já percebeu isso? Tem gente que parece que é mais íntimo de Deus, por isso a gente corre até ele e fala, irmão, ora por mim, porque parece que a sua oração chega primeiro do que a minha lá em cima. Pastor, mas Deus não faz acepção de homens e mulheres. Exato, Deus não faz acepção de homens e mulheres para usar, não, Ele não faz acepção de homens e mulheres para salvar. Para salvar ele salva rico, pobre, gordo, magro, negro, branco, mas para usar na sua casa, ele só usa aqueles que são um pouquinho parecidos com eles, aqueles que têm mais sensibilidade. Está entendendo isso? É por isso que Deus essa noite tem uma palavra especial para quem é xodó dele aqui. Os xodózinhos de Jesus Cristo, por gentileza, dê mais um brado e um grito de glória a Deus aí. E a história continua. E quando Deus ergue a vida desse rapazinho chamado José na terra, que luta, que tribulação. Como é difícil ser um filho querido pelo pai. Como é difícil suportar as agruras na terra, as invejas dos irmãos mais velhos. Como é difícil conviver com aqueles que nós não contamos como nossos inimigos e acabam se transformando da noite para o dia. Os maiores inimigos do homem, tenho eu descoberto nesta minha caminhada de 9 anos como ministro do Senhor, não estão no púlpito da igreja. Os maiores inimigos que eu tenho, às vezes, não estão nem nas fileiras de Satanás. Os maiores inimigos que eu tenho são aqueles que conviveram comigo, aqueles a quem eu chamo de irmão, aqueles com quem eu reparti parte da minha existência, aqueles que sabiam dos meus sonhos e que, ao invés de aplaudirem os meus sonhos, fizeram cisternas rotas e me jogaram dentro dela. Não há nada mais duro para a vida da gente quando alguém pode e acaba conseguindo nos magoar. Aliás, só tem o poder de magoar a gente aqueles a quem a gente ama. As únicas pessoas que podem nos pegar de surpresa, nos traindo, são aqueles a quem a gente acabou dedicando tempo a eles, mas faz parte da vida. Aquele que tem um sonho grande terá que aprender a pagar um preço caro por este sonho. Aquele que tem uma chamada de Deus aviltada terá que aprender a caminhar por caminhos diferentes dos demais seres humanos. Escute, quando Deus escolhe um homem ou uma mulher para uma obra diferente, o caminho deles será totalmente diferente. Tal pessoa será jogada dentro de um rio e terá que aprender a nadar contra a correnteza, terá que aprender a andar na contramão da vida, terá que aprender a caminhar mais de joelho caído no chão do que de pé sorrindo, terá que aprender a viver mais solitário do que no meio de uma multidão de pessoas, porque quanto maior o sonho, mais caro ele lhe custará. Todavia, este sonho por certeza vai acabar te jogando não apenas dentro de uma cisterna, não apenas dentro de uma casa para ser empregado como José, pode acabar te jogando dentro de um calabouço, dentro da masmorra de um palácio, e pior, tu poderás ser esquecido, abandonado lá dentro 2 anos até. Todavia, um dia você vai acordar dentro deste flagelo, vai acordar dentro desta cadeia todo sofrido, todo abandonado e magoado, e vai receber um convite para se apresentar diante de um rei. E tenha certeza, neste dia você não voltará mais para dentro daquela prisão, você vai terminar a noite dormindo dentro de um palácio, porque é uma chamada de Deus, de uma promessa em andamento. Sonhe, e sonhe muito. Lute pelos seus sonhos.
Acredite naquilo que Deus plantou dentro da sua alma. Não deixe almas pequeninas que estão dentro da igreja, fantasiados de cristãos, mas que na realidade não são, não têm essência, não têm vida com Deus, roubarem aquilo que Deus te deu. Não deixe pessoas que dizem que são seus amigos e seus irmãos, quando lhe ouvem falar das suas histórias, dos seus sonhos, se levantam contra você dizendo assim: pare com isso, volte para a terra, pise no chão. Ei, você pode pisar no chão, mas não tire a sua face de diante do trono de Deus. Está entendendo? Se tem uma coisa que Deus ama nos homens, é quando Ele pode encontrar homens que detenham aquilo que Ele tem no céu. Eu tenho no céu um Deus que é sonhador. Eu tenho no céu um Deus que sonhou para você uma vida melhor, maior, mais poderosa e mais agraciada. E queira Satanás ou não, queiram os homens ou não, eles terão que sucumbir quando verem Deus te exaltar, quando assistirem o seu levante no meio do deserto, quando verem Deus fazer um banquete diante de ti, e eles sentados no pó, na terra, e o Senhor te dando na boca aquilo que você tanto necessita e deseja. Eu profetizo que este ano é o ano do seu jubileu, é o ano da sua Páscoa. Satanás, que colocou grilhões nas suas mãos, já tem que dar um jeito de quebrar esses grilhões, porque o tempo da liberdade está chegando nessa terra. Quem pode adorar a Deus, faça! Deixa-me lhe dar uma palavra, não como profeta, mas como homem que vive no meio dessa humanidade, que vive numa época onde a lei predatorial é vigente, numa época onde o mais forte vence o mais fraco, o que tem mais intelecto consegue vencer aquele que menos intelectual é. Deixa-me dizer uma coisa: se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar que podes conquistar aquilo que Deus planejou para ti, você continuará sendo um crente como é, uma pessoa debilitada, entristecida, volúvel. Vai continuar vindo à igreja de domingo a domingo, vai envelhecer sentado nos bancos, vai sempre ficar alegre apenas ao ver o seu irmão prosperar, e esse que está do seu lado e que tem o dom de sonhar e vai lutar por ele, você vai ter que assistir Deus exaltá-lo, e daqui uns dias ele estará aqui no meu lugar pregando, e você continuará aí perene, continuará aí parado, com sombras em cima da sua vida. Pastor, mas e os traumas e as coisas que fizeram contra mim? Isso tem que ser colocado debaixo da cruz de Cristo, e você tem que olhar para cima em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que nenhum passado fará sombra sobre o seu futuro. Está entendendo isso? Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a cruz de Cristo, ela tem poder muito maior do que você pensa. As maldições que repousavam sobre ti um dia foram carregadas à cruz por Jesus. Você está leve. Levante voo nessa noite. Peça para Deus colocar asas nos seus pés e voe. Acredite no seu potencial em nome de Jesus. Creia. Sonhe. Volte a sonhar. Volte a imaginar as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus lhe prometeu um dia. Não pare, não titubeie, não pense, não fique parado no meio de um caminho sem saber para onde ir. Por favor, erga o teu espírito hoje. Glorifique a Deus com a sua fé. Glorifique a Deus acreditando nele. Diga: Senhor, humanamente falando é impossível, mas eu vou jogar sobre ti as minhas ansiedades. Eu vou colocar na sua presença. Senhor, eu não quero mais ficar brigando com o invisível. Eu quero crer que o Senhor pode me conduzir até lá, e Deus vai lhe levar. E se prepare, há uma carruagem na porta desta igreja hoje à sua espera. Há uma carruagem de fogo, em nome de Jesus eu profetizo isso. Ela vai romper os sonhos e vai te dar a realidade. Se você pode acreditar nisso, pelo menos um ato de fé, tire o pé do chão para glorificar o seu Deus agora, e volte a sonhar. Sonhe. O mundo é dos fortes. O mundo é daqueles que têm condições de superar as coisas que são insuperáveis. Está entendendo? Se você ficar olhando para o seu espelho todos os dias e chorando com pena de si mesmo, se você continuar tendo dó de si mesmo, você será um ser humano derrotado sempre. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor não foi humilhado, o senhor não foi jogado dentro das traças. Ah, você não me conhece. Um dia desses, agora quarta-feira, na minha formatura, lá na minha cidade, depois que eu recebi o diploma de doutor em divindades, eu estava dizendo a um público de umas 600 pessoas no teatro da cidade.
E dizia: eu aprendi com a vida que o passado somos nós quem temos poder de dominá-lo. Não dá para apagar o passado. Nós não somos um robô, nós não somos um computador que temos uma teclinha chamada delete. Você pode selecionar tudo que você não gostou e apagar. Não dá para apagar o passado. O único que tem o poder de esquecer o passado é Deus. Nós não temos esse poder. O passado sempre virá de volta à nossa mente. Então você tem que aprender a dominar o seu passado. Já que não dá para apagar ele, tenta reeditar ele. A diferença do seu futuro será em como você olha para o passado. Se você olhar para o passado com pena de si mesmo, você será pequenino, será sempre capacho. Agora, se você olhar para o seu passado e tentar transformar ele em algo muito maior, você tem que pegar toda a tristeza do passado e transformar ela em gana, em desejo de vencer. Está entendendo isso? Eu me lembro quando tinha 7 anos de idade. Escute essa história, talvez valha encaixar em alguma área da vida. Eu ganhei do meu pai uma caixinha de engraxar sapato. Eu tenho ela até hoje lá no meu escritório. Às vezes quando eu estou meio atordoado, eu peço para trazer a caixinha na minha sala e fico olhando para ela. Hoje ela é tão pequenina, mas um dia ela foi tão pesada para mim, machucava o meu ombro. E eu me lembro que tinha um senhor perto da minha casa, que ele era um homem muito abastado e rico, e eu fui engraxar o sapato dele. Ele tinha 14 pares de sapato, então todo sábado eu ia engraxar os sapatos dele. E às vezes nem precisava engraxar, mas ele fazia isso só para me ajudar financeiramente. E eu me lembro que um dia eu estava engraxando os sapatos dele, era hora do almoço, e ele sentou na varanda com os filhos, estavam almoçando, e o filho dele, o menino, estava muito atribulado. E ele começou a brigar com o filho dele, porque o filho dele não queria comer. E ele começou a dizer para o filho dele, balbuciando palavras. Ele falou baixinho, mas eu consegui captar. Já viu, criança é muito curiosa. Eu ficava engraxando o sapato e com as anteninhas ligadas. E eu ouvi tudo que ele disse naquele dia. Ele disse para o filho dele assim: filho, você tem que aprender a dar valor no que tem em casa. Olha, você tem um pai, você não precisa trabalhar. Seu pai é um homem de bem na cidade. Você estuda na melhor escola. Você tem a melhor comida para comer. Ele diz: você está vendo aquele garoto ali? Você quer ser como ele. O pai dele disse isso para ele: você quer ser como ele. Alguém sem família, alguém que precisa trabalhar o dia todo. Ele não vê a mãe, não vê o pai não mora com ele. Eles moram em 12 pessoas dentro de 2 cômodos, porque ele conhecia a minha vida, eu sou amador. Ele diz: esse menino não vai ter futuro, o futuro dele vai ser um trombadinha na vida. Não é porque ele vai querer ser, porque a vida vai levar ele a isso. Porque ele é pobre, não tem um pai que esteja ao lado dele sempre, e a mãe dele trabalha por fora, e coisas assim. Amados, aquilo me deu um nó na garganta. Eu era uma criança. Eu não briguei com ele, mas eu terminei de engraxar os sapatos e fui para casa. Eu abracei minha mãe quando cheguei em casa. Minha mãe era uma mulher, até hoje, não sabe ler nem escrever. E eu disse para minha mãe: mãe, eu vou ser um trombadinho quando eu crescer. Minha mãe olhou para mim e disse: por que você está falando isso? Eu falei: porque aquele doutor onde eu vou engraxar os sapatos dele, ele falou para o filho dele que se o filho dele não comesse aquela comida que ele estava mandando, ele ia ser como eu, ia acabar virando um trombadinha. A minha mãe não sabia nada de intelecto, não sabia nada de motivação. Ela me abraçou e chorou comigo e disse: você só vai ser um trombadinho se você quiser, porque eu estou lhe dando educação, eu estou lhe dando condições de você ser um ser. É possível ser pobre e ter uma vida digna. Naquele dia, isso era no sábado, domingo de manhã eu fui à missa. Eu era coroinha do padre naquela época. Eu cheguei na missa mais cedo, dobrei diante de uma imagem muito grande que tinha lá, porque a minha fé estava depositada nela. E eu falei com uma senhora que estava lá, que eu nasci no dia dela, dia 12 de outubro. E eu pedi a ela: padroeira, eu não quero ser um trombadinha. Como ela não tem ouvidos, não podia me ouvir, alguém que estava acima dela me escutou. Alguém que é muito maior do que pedra me escutou. E o Senhor disse: não, você não vai ser isso. Deus pegou uma página da minha vida, pegou a sua caneta de ouro e escreveu um capítulo dourado. Deus me transformou num homem de verdade. O que eu vou contar agora, segura, porque você vai voar. Tem 3 anos o que aconteceu. Eu estava em Ribeirão Preto, bem vestido como sempre, com a minha pastinha do lado, e chegou um senhor de cabelos grisalhos perto de mim e disse: parece que eu lhe conheço. Eu disse: eu não me recordo do senhor. Você mora aqui em Ribeirão? Eu disse: não, eu moro em Orlândia, uma cidadezinha aqui perto. Ele disse: eu também sou de lá. Eu olhei para ele: o senhor mora lá? Ele disse: quem é o senhor? Ele disse: eu sou amador. Quando ele falou amador, queimou meu coração. Subiu um calor da planta dos pés ao alto da cabeça. Era o homem dos 14 pares de sapato. Eu olhei para ele e disse assim: eu lembro do senhor. Você lembra de mim de onde? Eu estou vendo a sua fisionomia, garoto. Parece que eu te conheço. Falei: eu era o garoto que engraxava os seus 14 pares de sapato.
Ele olhou assim para mim, arrumou o óculos, olhou do pé à cabeça e falou: mas o que aconteceu com você? Você virou vendedor? Eu disse: sou muito mais que vendedor. Disse: então você é um empresário? Eu disse: sou muito mais que empresário. Então você é político? Eu disse: eu não me rebaixo, doutor, eu sou embaixador do reino de Deus na terra, sou um homem de Deus, sou alguém transformado pelo poder de Cristo. Ele olhou para mim, esboçou um sorriso, ele disse assim para mim: como você conseguiu isso? Eu disse: graças ao Senhor. Ele tremeu. Eu disse: como que eu te ajudei? Eu disse: quando naquele dia engraxava o sapato do Senhor, e o Senhor disse para o seu filho que eu ia ser um trombadinha. Ele abaixou o rosto, vencido e humilhado. Ele chorou, tentou se explicar. Eu disse: não tente se explicar, eu te agradeço pelo que o Senhor fez, de coração, porque naquele dia o Senhor me fez ir falar com a minha mãe, e a minha mãe me fez falar com Deus. E não é que Deus ouviu a minha oração, doutor, não é que Deus transformou a minha vida. Eu quero que você entenda que você não nasceu para derrota, você não nasceu para ser lixo. Pode até ter sido lixo, mas o meu Deus vai te transformar em luxo. Ele tem coisas maiores para você. Você vive debaixo de promessa, crente. Você não é comum. As pessoas, quando andam pelas ruas da cidade, olham para você, vê carne, vê ossos, vê roupas, mas Deus não. Deus vê uma promessa em andamento. Deus vê alguém que será grande. Imagine você, que quando os homens olharam para alguns homens, ao estarem nascendo nessa terra, viram apenas bebezinhos, e Deus, como enxerga o futuro, olhava para eles e via neles capitães, generais, governadores, estadistas, apóstolos. Esta é a visão que Deus teve acerca de você. Você não veio a essa existência para ser capacho, você não veio para ser cauda, você foi colocado para ser cabeça. Se você pode exaltar a Deus por isso, faça. Vem, sonhador. E a história continua. José vai para o Egito. Lá no Egito, o Senhor dá a ele a chave daquela nação na mão. O Egito vai passar por um cataclisma de fome na terra. Os hebreus estão do lado de fora e são convidados a entrarem na terra por causa de José. E por causa da amizade de José com Faraó, os judeus são abençoados. Os hebreus estão na terra agora e começam a crescer e crescem e passam naquela terra 430 anos. Mas os últimos anos foram terríveis. Os primeiros anos eles estavam na terra como amigos, como convidados. Os últimos anos passaram ali como escravos. Escravos ao ponto de terem a sua nação por um momento colocada em xeque. Faraó, que agora está dominando a terra, não entendia nada de aliança, não entendia nada de palavra que havia sido dada pelo seu antecessor a José. O Faraó, agora que está em vigência, entrega o coração a Satanás e articula uma maneira de parar os hebreus, de parar o crescimento deles, porque eles eram muito grandes na terra. E de repente um pacto é feito entre Satanás e este Faraó, e ele decreta a falência do povo hebreu, mandando com que as parteiras matassem todos os meninos do sexo masculino que nascessem naquela terra. Amados, quando isto acontece, quando está tudo bloqueado, Satanás está feliz, porque ele conhece a profecia de Gênesis 3:15. Ele sabe que da semente da mulher nasceria um que acabaria por fim esmagando a sua cabeça. Sabedor ele que este povo já estava na terra e eram os hebreus, ele tenta matar os homens do sexo masculino entre os hebreus, colocando um fim na terra, colocando um fim na nação hebreia que estava se levantando agora. Isto era uma artimanha de Satanás, era uma artimanha cósmica para bloquear a raça humana de receber a salvação. Mas nesse interim, o meu Deus começa a trabalhar. Eu vejo um casal que se predispõe no meio de duas divisões, ou melhor, de uma divisão que há agora na terra entre os hebreus que estão aprisionados no Egito. Lendo a Bíblia Sagrada, eu descobri que esses 430 anos na terra do Egito fez muito mal a Israel. Duas nações estavam dentro de uma só agora, e essa nação hebreia estava dividida entre si. Haviam parte dos hebreus que haviam acostumado com a terra no Egito, haviam acostumado com viver no Egito, estavam acostumados a comer a comida do Egito, e a outra metade estavam, mesmo sendo num número bem menor, orando a Deus para que as promessas feitas a Abraão acontecessem. Mas havia uma grande multidão de hebreus que, mesmo estando debaixo da promessa, preferiam ficar no Egito. Estavam acostumados a comerem as comidas do Egito, estavam acostumados a uma vida de escravidão. E eu abro um parênteses para falar com a igreja do século 21 agora, e dizer a vocês que nós temos esses dois povos no nosso meio ainda. Temos um grupo de crentes dentro da igreja que não estão mais esperando a vinda de Jesus, que não aguardam mais o arrebatamento da igreja. Gente
que nem sabe que isto vai acontecer, e passam dias, meses e anos sem se lembrar de que um dia Jesus voltará à terra para nos arrebatar. Gente acostumada com o Egito, gente acostumada a viver nessa terra, porque afinal de contas tem ouvido um evangelho barateado e prostituído por aí, que promove ao homem um céu na terra, um céu de possibilidades, uma fé onde tratamos Jesus como se ele fosse um grande empresário, como se ele fosse um grande banqueiro e não um salvador de almas. Quantas igrejas existem por aí que banalizaram a fé e transformaram os cultos em grandes altares de promiscuidade? É do meu conhecimento que aqui nessa terra existem igrejas que têm até um baile dentro da igreja no final do culto. As pessoas estão fazendo de tudo para agregarem almas dentro da igreja e perderam a visão do céu. São pessoas acostumadas com o Egito. Graças a Deus, essa noite eu estou pregando a um povo aqui que mesmo estando ainda no Egito, não se acostuma com a terra da escravidão nunca. Não está acostumado a viver, a comer essas coisas podriqueiras que existem por aí. Eu não quero mais comer pepino, não quero comer cebola, não quero comer alho. Eu quero comer maná fresquinho do céu. Eu tenho saudade da eternidade da graça. Ah, Jesus. Pois bem, mas esses que não queriam, ou melhor, estavam acostumados com o Egito e não se preocupavam, eram contrapostos ao outro grupo que era pequenino, mas que todos os dias ao dormir, quer seja machucado, com as mãos cheias de calos, diziam: Deus, onde está a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó? E não é que da tribo de Levi Jesus encontra um casal corajoso, que tem coragem de burlar a lei por um momento, tem coragem de se contrapor a Faraó e ter um filho em uma época que não se podia ter. E o filho vem, e de repente o filho que nasce é um menino. A coragem primordial de Anrão e de Joquebede parece que de repente são postos à prova, e de uma coragem magnâmica eles se transformam em covardes, pelo que eu leio a Bíblia. Todos conhecem a história. A minha Bíblia diz que pai e mãe ficaram com o menino 3 meses. Diga para o seu irmão, 3 meses. Diga, 3 meses depois o menino foi posto dentro do rio Nilo. E olhe para cá, pelo que eu leio a Bíblia, quem pôs o nome no menino não foi a mãe e o pai dele, fora a mulher do Egito, fora a filha de Faraó. O dia que eu li isso, a minha alma subiu, pastor Gabi, e eu perguntei: Deus, como pode um pai e uma mãe terem um filho e não dar nome para ele? Por que será que não deram nome para o menino? Você já se perguntou isso? Pergunte ao seu irmão: por que será que não deram nome para ele? 3 meses de vida tinha ele e não tinha um nome ainda. Ei, primeiro, porque aquela família, mesmo tendo coragem de gerar um filho, passaram 9 meses atribulados, vendo outras pessoas serem coagidas. Nesse inteirinho começaram a pedir a Deus que lhes desse uma menina. Então todo pai e toda mãe está preparado para colocar o nome num filho quando sonha com ele. Eles sonhavam nesse momento com uma menina, e quando veio o menino, não tinha um nome para dar a ele. Não bastasse isso, eu penso que não deram nome àquele menino, porque mesmo sabendo que ele nasceu, ele não viveria muito tempo. O tempo na terra seria pouco para ele, porque ninguém acreditava que ele iria sobreviver. Vamos dar um tapa na nossa alma e acordar o nosso espírito agora. O que tem de gente aqui dentro que quando nasceu, ninguém acreditou em você. O que tem de gente que aqui que quando nasceu de novo em Cristo, nem os pastores acreditaram em você. Te negaram o nome de pastor, te negaram o nome de evangelista, não foi? Te negaram o nome de cantor, não acreditaram que você seria um grande homem, uma grande mulher de Deus. Acabaram te jogando dentro de um rio. Fique tranquilo, se esses que te geraram não te aceitar, alguém lá na frente vai cuidar de você dentro de um palácio ainda, só para você ter uma vida um pouquinho melhor que a deles. Aleluia. Se ninguém acredita em você, eu volto a repetir, não querendo ser redundante, mas já sendo, há um Deus do céu que acredita em você. Está entendendo isso? Quando Moisés nasceu, quando a mãe e o pai olharam para ele, o pai viu um problema, a mãe viu um outro problema, porque aquele menino, se ele permanecesse vivo e alguém descobrisse, a família toda iria morrer. Como foi que enxergaram você quando você nasceu? Literalmente falando, quando eu nasci de um aborto mal feito, e nasci ainda para ajudar de um adultério. Quando meu pai viu que minha mãe estava grávida de mim, ele convidou a minha mãe a fazer um aborto. E aliás, minha mãe era maestra em fazer abortos. Ela já sabia fazer aborto em todas as mulheres da cidade praticamente. Ela tem no currículo dela mais de 150 mortes de bebês, porque ela tinha o dom de fazer anjos. Mulher que aborta bebês. Quando meu pai viu que ela estava grávida, ele não se preocupou tanto. Ele disse: olha, mate esse aí também, arranque esse bebê de você. E ela tentou uma vez, tentou 2 vezes, foi parar no hospital várias vezes sangrando. O médico disse:
dizia para ela: esse aí é forte, ele não quer morrer não. E a minha mãe voltava para casa, esmurrava a barriga. Meu pai chamava ela de vagabunda, de tudo, mas mata isso, porque isso é um problema. O meu pai me via como um problema, mas o Senhor que fez os céus e a terra me via como um gigante na terra, capaz de amarrar Satanás e expulsá-lo deste planeta. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você receba um tratamento na sua alma hoje. A partir de hoje, não olhe para o passado, não olhe para quem não acredita em você, não olhe para as palavras de maldição que lançaram contra você. Acredite no que está escrito aqui: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, todavia eu te adoto por meu filho, eu te tomo pela mão direita, tu és meu. Vamos falar um pouquinho ainda sobre essa gravidez. Joquebede e Anrão não estavam grávidos de um homem apenas, estavam grávidos de um avivamento. Estavam grávidos de um líder que traria o maior avivamento que Israel conhecera. E cá para nós, olha o que o Espírito está fazendo vir à minha mente. Toda gravidez, ela é complicada. Toda gravidez acaba roubando a beleza. Toda gravidez deforma. E não bastasse deformar, toda gravidez ainda acaba provocando ânsias. Não é assim? Pois bem, todas as vezes que Deus está para fazer gerar um avivamento na igreja, todos aqueles que querem esse avivamento, estão grávidos dele, acabam ficando deformados, acabam perdendo o brilho que os outros queriam que ele tivesse, acabam perdendo os amigos, porque afinal de contas a pessoa está diferente. E não bastasse isso, tal pessoa ainda vai começar a sentir ânsia porque não vai querer comer mais as coisas horríveis que tem comido. Pessoas vão querer comer coisas maiores, estar perto de Deus, vão ter desejos que os demais homens naturais não têm. Eu profetizo em nome de Jesus agora, e por favor não me leve a mal, que esta igreja em Londres, a Assembleia de Deus em Londres, está grávida de um avivamento, pastor Wesley. Eu profetizo que cada homem, cada mulher aqui dentro agora, estão grávidos de um maior avivamento que essa terra poderá ver, poderá já ter visto. Eu profetizo que esta igreja vai ficar deformada, muitos não vão querer se aproximar dela. Todavia, não olhe para a aparência, porque o que está sendo gerado nela é maior, é mais belo, é poderoso, vai mudar uma geração toda. Ai, Jesus. E o avivamento cresce e toma proporções imensas. Agora ele não é só um pequenino menino jogado nas águas de um rio. Agora ele é príncipe do Egito, herdeiro do trono de Faraó. Passa por algumas turbulências. Deus precisa interferir para que ele não siga o curso normal dos faraós. Aliás, Deus não queria que no futuro de Moisés ele fosse lembrado só como mais uma múmia do lado de Tutankhamon. Deus queria que o nome dele estivesse aqui, ó, na galeria dos heróis da fé, na Bíblia Sagrada. Você escolhe o que quer ser da vida depois de ser vocacionado. Se você quer ser só mais uma múmia embalsamada, para as pessoas lembrarem de você como alguém que passou, ou você quer continuar sendo vivo depois que tudo acontecer. As suas palavras vão incendiar esta geração. Está me ouvindo isso, crente? As suas palavras vão levantar os homens. Eu profetizo isso. Profetizo que aquilo que o Ivo Pitangui não pode fazer com as pessoas, a sua palavra pelo Espírito de Deus fará. Haverá mudança no comportamento, haverá mudança no corpo físico, haverá mudança, porque Deus, quando traz esta glória, Ele faz ela completa. Você pode acreditar nisso? Dê um grito de glória a Deus aí. O avivamento está de pé. Está ele com coragem para enfrentar Faraó agora. Ele recebe uma chamada de Deus e todos conhecem a chamada de Moisés. Agora ele está diante de Faraó e o Senhor deu a ele palavras, dizendo assim: o que você falar eu cumpro. E ele libera sobre o Egito 10 palavras, não de maldição, mas de juízo, porque aquele Faraó era intransigente demais. Começamos com as águas do rio Nilo se transformando em sangue, e terminamos com o pior, a morte dos primogênitos, homens e animais. No dia em que Moisés libera esta palavra profética sobre o Egito, dizendo: se não deixares o meu povo ir embora daqui, os seus filhos morrerão, Moisés se retira com Deus, e Deus o chama num canto e diz: Moisés, prepare o povo. Por quê, Senhor? Porque é chegado o tempo da liberdade. Moisés, nesse primeiro mês do ano, no 14º dia, tu convidarás o povo. Cada um deverá tomar um cordeiro. Este cordeiro deverá ser de bom tamanho para que as famílias possam dele se alimentar. Cada família terá que ter o seu cordeiro.
Olhe para o seu irmão e diga: quer ser livre? Diga: quer definitivamente ser livre? Diga: sua família precisa de um cordeiro. Olhe para cá e vamos aplicar isso aqui. E por favor, prepare o lombo, porque eu vou bater. Olhe para cá. Como é que anda a presença do Cordeiro de Deus dentro da sua família? Como é que anda a glória de Deus dentro da sua casa? Ou você faz parte daquele grupo de crentes que no século 21 só se lembram de Deus dentro da igreja? Qual é o lugar que Cristo tem ocupado dentro da sua família? O que é que Ele representa para a senhora, para a senhorita, para o senhor, para o jovem que aqui está? Está na hora da igreja voltar a começar os seus cultos dentro de casa. Está na hora dos crentes não virem para a igreja apenas esperando alguma coisa acontecer aqui dentro. Está na hora de nós termos as experiências com Deus dentro do nosso lar. A igreja é uma extensão do seu lar. Está entendendo isso? Sabe por que às vezes o céu fica de bronze dentro da igreja? Não é porque o pregador é ruim ou porque a música não subiu. É porque chegamos carregados dentro da igreja. Chegamos vazios de Deus. Brigas, porfias, intrigas. Colocamos os nossos olhos naquilo que não prestam. Passamos dias como verdadeiros mundanos dentro de casa. E só nos santificamos quando passamos por aquela porta e entramos aqui dentro. E aí Deus tem dificuldade de abrir o céu. E quando o céu está aberto, já deu 9 horas, temos que ir embora. Está na hora de nós consertarmos o altar da nossa casa. Quem concorda comigo aqui? Começa a glorificar Deus. Então vai lá, senhorita, senhora que está aqui dentro me ouvindo, que tal a senhora hoje ainda, antes de dormir, abrir o seu guarda-roupa e voltar a olhar a sua roupa e pedir a Deus que lhe dê roupas santas, roupas de mulher que pode ter compromisso com Deus? Que tal o senhor garoto, ao invés de ficar cuidando do seu corpo nas academias de Londres, ficando aí parecido com o Brad Pitt, com esse cabelo parecendo que a vaca deu uma lambida por cima, todo parecido com o Mauricinho de Jesus, começar a cuidar da sua alma dentro de casa, como cuida do seu corpo físico? Que tal o senhor homem que está aí bonito, com esse terno novo, com esse sapato brilhante, voltar a tratar a sua família como trata a igreja aqui dentro? Porque aqui dentro tu és uma bênção, em casa é uma maldição. Está na hora de voltarmos a ter compromisso com o Cordeiro do Senhor dentro de casa. Que é que Cristo tem sido para ti? Só um bibelô de enfeite? Ou Ele tem sido parte da sua família? Reveja a sua casa. Levante um altar dentro do seu lar hoje. Coloque Jesus no lugar dele dentro da sua casa. Porque senão as famílias que estão vindo à igreja neste século terão dificuldade de ouvir o som da trombeta de Deus. O evangelho está banalizado. A santidade nos foi roubada. Transformamos os nossos cultos em espetáculos. E precisamos de agitadores de água para trazer o povo a um nível de emoção. Está na hora de revermos os nossos preceitos. Está na hora de olharmos para Cristo como Ele é. Quer ser liberto? Então pegue um cordeiro e coloque dentro da sua casa. Sem a presença de Jesus não há libertação. Está entendendo isso? Deus continua a dizer: Moisés, pegue o cordeiro no crepúsculo da tarde, diga ao povo que o imole. Imolando o cordeiro, pegue o sangue. Os homens peguem o sangue, e enquanto as mulheres estiverem assando o cordeiro, peguem este sangue. E por favor, Moisés, coloque o sangue nos umbrais da porta. Toda casa onde houver a marca deste sangue, o anjo da destruição, quando passar por ela, vai poupar esta casa. Precisamos uma vez mais da marca do sangue de Jesus, irmãos. Precisamos de uma proteção divina sobre o nosso lar. Estamos vivendo um embate de batalha espiritual como jamais vimos na história. Há uma ressurreição satânica na terra, onde homens e mulheres voltaram-se para Satanás em questões de satanismo, de bruxaria e coisas mais. Quantas pessoas estão aquém disso? Vocês vivem num país completamente tomado pela bruxaria. É deste país a senhora que escreveu Harry Potter, não é? É daqui da Inglaterra. J.R. Tolkien. Não, J.R. Tolkien foi o que escreveu o outro livro. Pois bem, é aqui neste país. Há bruxarias por todos os lugares desse lugar. Se a igreja não se preparar espiritualmente, se não houver marcas proféticas na minha vida e na sua, amado, coisas ruins começarão a acontecer. Bloqueios espirituais já estão acontecendo. Você está entendendo isso? Se você pode começar a compreender isso, dê um passo de fé hoje. Eu sou assembleiano roxo. Aprendi coisas lindas acerca da Bíblia. Mas deixe-me lhe falar uma coisa. Hoje eu quero lhe dar um conselho. Hoje é um conselho do pastor Marco. Os companheiros depois podem me perseguir, podem puxar minha orelha se quiser, mas eu quero dar um conselho a você aqui. Se você tem fé, chegue na sua casa hoje.
Naquela época eles passaram sangue nas portas da casa. Pegue um vidro de azeite, ore com ele e marque a sua casa. Coloque azeite nas portas da sua casa, na janela. Pastor, isso é misticismo? Não, isso é fé. Consagre o seu lar a Cristo. Consagre o seu lar a Deus. Consagre os seus filhos a Deus. Satanás não vai poder nem se aproximar da cama do seu filho, porque eu profetizo a partir de hoje uma proteção de Deus naquele lugar. Então adore a Ele. Levantemos um exército hoje para enfrentarmos Satanás. Não é brincadeira. Pode me questionar teologicamente, mas eu não estou falando sobre simplesmente atos teológicos tratados. Eu estou falando de experiências, sentidos, fé. Creia, demarque, e Satanás não se aproximará da sua casa. Creio nisso? Dê mais um grito de glória a Deus aí. Moisés, pois não, Senhor. Quando assarem o cordeiro, Moisés, vocês vão ter que comer o cordeiro, que eu acho lindo. Deus está convidando a gente para sair do Egito e já está fazendo um churrasco por antecipação. Deus é tremendo. Deus está convidando um povo para um churrasco. Você está preparado para uma festa com Deus? Então prepare um churrasco hoje. Se prepare para comer um churrasco. Olhe para o seu irmão e diga: se prepare para comer um churrasco, porque a festa vem antes da liberdade. Hoje nós vamos cantar aqui neste lugar, porque a vitória não será dada amanhã nessa terra. Você gostou do churrasco? E quem é que não lembrou agora da picanha lá do Brasil? Quem é que não lembrou agora de uma costelinha assada, de um cordeirinho assado com molinho de hortelã por cima? Oh, glória a Deus. Fui renovado agora. Agora esse churrasco é diferente. Diga para o seu irmão: é diferente. Pergunte para mim: por quê, pastor? Não ouvi. Porque geralmente quando fazemos churrasco, pegamos a melhor parte da carne para comer. Pegamos um lugar que tem carne, que tem carne saborosa. Esse churrasco, o Senhor disse para eles: vocês vão comer o cordeiro inteiro. Cadê o teclado? Quando eu preciso dele, ele some. Nesse churrasco, você vai ter que comer a cabeça do cordeiro, com miolo, olhos, língua e tudo. Vai ter que comer os pés do cordeiro, com os cascos fendidos e tudo mais. Vai ter que comer a frissura do cordeiro, a buchada dele, inteirinha. E não pode jogar nada fora. Eu olhei e orei e disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: filho, quem quer ir para a terra da liberdade tem que devorar o cordeiro inteiro, tem que aceitar ele inteirinho, tem que aceitar o Jesus do domingo da ressurreição, mas tem que aceitar o Jesus da sexta-feira da crucificação, tem que aceitar o Cristo das possibilidades, mas tem que aceitar o Cristo sofredor, tem que aceitar as vantagens do Evangelho, mas tem que aceitar também as desvantagens dele. Pastor, existe desvantagem no Evangelho? Humanamente falando, existe sofrimento, perseguição. Seremos chamados pelos homens de loucos, ignorantes, truculentos, coisas horríveis falarão acerca de nós. Mas se quisermos sair deste Egito e irmos para a terra prometida, temos que abraçar Jesus por inteiro. Eu não quero apenas o Cristo que tem poder para me libertar da chama do fogo. Eu quero o Cristo que, mesmo me vendo ser decapitado, me aguardará no céu para me dar uma coroa de glória. Quem quer este cordeiro, dê um grito de glória. Esta é a Páscoa do Senhor. Moisés, o que é, Senhor? Vocês vão comer este cordeiro, mas vão comer diferente. Que jeito, Senhor? Vão ter que comer em pé, vão ter que comer cingidos, vão ter que comer bem vestidos, preparados para sair, porque é o tempo de acabar de comer e sair do Egito, porque eu vou abrir a porta, eu vou abrir os grilhões que prendem Israel. Peça para o povo comer preparado, porque depois que terminarem de comer este cordeiro, as portas que os prendem estarão abertas, e o meu povo verá a luz, o meu povo verá a terra se aproximando deles, e nunca mais serão escravos dessa terra. Olhe para o seu irmão e diga: prepara-te. É rápido, diga para ele: prepara-te, cinge os seus lombos, coloque o capacete da salvação na cabeça, coloque um sapato de fogo no pé e vem, vem, porque hoje é a noite da liberdade. Vem. E lá vai o povo e se levanta. Os filhos do faraó estão mortos, o filho do faraó está morto, os filhos do Egito estão mortos.
Os filhos dos animais estão mortos. Faraó mandou uma palavra para Moisés: leva o teu povo daqui, vão sacrificar ao Senhor seu Deus no meio de onde vocês quiserem, mas saiam daqui. No meio do caminho, o faraó ainda grita: Senhor, Moisés, abençoa a minha vida, Moisés. Os seus inimigos terão que reconhecer que quando Deus escolheu, Ele lhe escolheu para abençoar, para ser bênção. Aqueles que te perseguiram vão pedir uma bênção para ti. Vai bastar saber se você vai ter coragem de abençoá-los ou não. Mas a porta está aberta e lá vai todo mundo saindo. E no meio do caminho o povo vai saindo e Deus vai falando com Moisés: Moisés, pois não, Senhor, diga mais uma coisa ao meu povo, e eu quero que isso eles escrevam nas tábuas do coração deles. No dia da liberdade, no ano em que eu os colocarei na minha Páscoa, eu executarei juízo contra os deuses do Egito. Essa palavra pode não ter muito sentido para você, mas eu vou te explicar. Existe outro Deus além do Senhor? Só 3 pessoas responderam. Eu vou perguntar de novo: existe outro Deus além do Senhor? Não. Que deuses são esses? Que Deus diz aqui no verso 12, dizendo a Moisés: eu executarei juízo contra os deuses do Egito. Deuses com D minúsculo. O Senhor está falando aqui para eles que Deus iria destruir os demônios que aprisionavam a vida daquele povo, que atormentavam eles como homens, que roubavam deles as promessas, que tiravam deles o ânimo de ficarem de pé. Está entendendo? Pois bem, assim diz o Senhor para a Igreja Assembleia de Deus de Londres: eu executarei juízo contra os deuses dessa terra. Sabe, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, feiticeiro, encantamento, poder das trevas, nenhum desses poderes fará sombra mais sobre a sua vida. Profetizo em nome de Jesus que o meu Deus os pegará com mão forte e os jogará dentro do limbo do inferno, porque o seu caminho estará livre. Ei, se prepare para receber uma palavra pentecostal agora. Eu profetizo que quando chegares na rua da sua casa, os demônios que cercavam aquele lugar para que não houvesse espírito, nem promessa, nem poder, nem cura, estarão com as malas arrumadas, esperando você dizer para eles: get in here, saiam daqui, porque a partir de hoje quem manda aqui é a graça, a glória. Estamos num tempo de liberdade. Cresça! Se o seu espírito já estiver como o meu, nós vamos voar agora. Cresça! Porque o meu Deus te deu autoridade para amarrar e repreender os demônios que estão atormentando a sua família no Brasil. Nesta noite iremos orar pela liberdade da nossa terra, iremos orar pela liberdade da nossa família. Não me interessa onde os seus irmãos estão, se estão lá no sertão do meio do nada, se estão no sul, no norte, no centro-oeste do país, onde eles estiverem, pelo poder da fé que sairá da sua voz daqui a pouco, serão libertos, cadeias serão quebradas, doentes voltarão a ficar com saúde. Eu profetizo que até mortos ressuscitarão. Quem acredita que este é o ano da liberdade, fique de pé para adorar. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza. Aleluia. Essa é a nossa Páscoa, visitante. Esta é a Páscoa deste povo. Quando nos lembramos da nossa libertação e quando acreditamos que essa libertação ainda pode acontecer agora. O povo está indo para o meio do mar. Deus está conduzindo o povo por ali. Haviam outros caminhos, mas Deus está levando o povo para o meio do mar. E Moisés está questionando: por que por aqui, Senhor? O Senhor diz: porque não adianta libertar você dos seus inimigos, eu tenho que destruí-los. Tenho que destruí-los para eles nunca mais perseguirem vocês. Havia uma questão pessoal de Deus com aquele faraó. Era uma coisa pessoal. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração daquele faraó, há uma explicação por isso. O pecado dele foi gravíssimo. Quando ele tentou matar os filhos dos hebreus, ele estava pactuado com Satanás para bloquear a salvação para a humanidade. Havia uma questão pessoal. Deus queria destruir aquele homem porque ele se entregou aos espíritos de encantamento. Deus agora está dizendo: eu vou destruir esse povo, mas eu tenho que levar vocês ali. Eles vão achar que ali vão poder pegar vocês, Moisés. Vão pensar que vão poder fazer uma emboscada contra vocês, mas eu estou na frente, fique tranquilo. Moisés chega na frente do mar, fere as águas se partem, e o povo atravessa o mar.
Respire um pouquinho agora, porque o que eu vou falar é muito lindo. O povo atravessa o mar. Deus abriu o mar para quem passar? Diga Israel. O mar era para quem passar? Quem tentou passar no lugar de Israel morreu. Quando Deus abre uma porta para esta igreja passar, essa porta está aberta e limitada só para a gente desta igreja passar. Quem tentar passar por aquela porta que Deus abriu por ti, para ti, verá a morte, será punido. Por isso ninguém tenha inveja de ninguém aqui. A porta que Deus abriu para mim, só eu passo por ela. A que Ele abriu para você, só você passa por ela. Se tentar entrar atrás de mim, vai ver a mão de Deus. Está ouvindo? Então você tem uma porta aberta. Dê um grito de glória ao nome do Senhor aí. Segundo, esta é a parte mais linda que eu li na Bíblia. Tinham 2.710.000 pessoas atravessando o mar naquele dia. Tinha gente forte que atravessou primeiro e gente fraca que ia logo chegar por último. O Deus que abriu a porta para o forte passar, não fechou a porta até que o mais fraquinho chegasse do outro lado. Mas veio uma revelação para o meu espírito muito linda, que eu vou lhe contar agora. A alegria de um artilheiro não é só fazer o gol. Fazer o gol é um detalhe. A alegria está ali correr para a torcida e ver a torcida vibrar e gritar com ele. A alegria não é só atravessar o mar. A alegria é cantar a música do outro lado. Agora olha que coisa linda. Esse que está do seu lado é muito mais forte do que você, como os pastores que estão aqui são muito mais fortes do que eu. Alguns já chegaram do outro lado do mar e eu estou aqui no meio do caminho junto com você. Detalhe, todos os que chegaram primeiro vão ter que esperar a gente chegar para cantar um hino junto com a gente. Só canta o hino quem chega do outro lado, está entendendo? Olha para o seu irmão e diga assim: parabéns por você ter chegado lá. Olha para o outro e diga assim: parabéns por você ter chegado lá. Agora diga: cantar a música. Diga, grite: cantar a música é só quando eu chegar do outro lado. Então adore ao seu Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Toque para mim graça, filho, graça. Feche seus olhos. A igreja está muito cheia, mas eu não posso deixar de fazer essa oração hoje. É um convite diferente. É difícil de ser atendido, mas se você tiver coragem de atendê-lo, eu quero saber onde estão os homens e mulheres aqui hoje, que não querem mais ser escravos de nada nem de ninguém. Gente que quer liberdade na terra. Gente que está cansada de ver os seus sonhos serem frustrados. Gente que está choroso. Essa semana já quase comprou a passagem para ir embora para o Brasil, porque o diabo disse que essa terra não é a terra dele. Eu quero saber se você tem coragem de dar um passo de fé. O espaço é curto, mas se aproximar aqui perto desse altar, porque eu quero orar com você hoje. E eu vou profetizar que hoje é o dia da sua Páscoa. Aleluia. Nós vamos comer o cordeiro aqui dentro. E quando você sair lá fora, você já estará a caminho da sua terra prometida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Venha. Venha. Fique em pé aqui nessa escada. Venha. Pastor Alexandre, me ajude aí. Venha. Dê um passo. Isso, vem chorando. Aleluia. Eu te dou graça. Vem, Israel. Muitas graças. Os que estão cansados do Egito, venham. Graças, meu Senhor. Quem não aguenta comer mais pepino e cebola, vem. Eu te dou graças. Senhor, graças, meu
entregaste tudo ali, vida eterna conquistaste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Pegue no braço do seu irmão, no braço. Para dar-te muitas, nós teus filhos damos, meu Senhor, pelo Cordeiro Pascual nós te damos, pela liberdade do Egito, Senhor, graças, meu Senhor. Atravessando o mar eu vou dizer, eu te dou, meu Deus, muitas. Aleluia. Pegue no braço do seu irmão, feche seus olhos. Vamos orar, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, há muito tempo eu não faço a oração que vou fazer hoje. Sempre no término de uma campanha, de um congresso, eu invoco os céus para que desçam sobre a igreja. Mas hoje, Senhor, eu quero que desça o bálsamo de Gileade. Eu quero que desça um bálsamo sobre os pés dos seus filhos, pés que estão calejados, cheios de bolhas, pés machucados e não estão tendo forças para caminhar mais. Eu quero bálsamos sobre os ombros da sua igreja, que já não suporta mais o calor do Egito, do sol causticante, que os faz, Senhor, cozerem tijolos para ajudarem no reino de Faraó. Senhor, eu quero bálsamo sobre o coração dos aflitos. Senhor, eu quero um lenço da eternidade, enxugando os olhos que estão marejados de lágrimas, desses pequeninos seres humanos que deixaram a sua pátria e vieram para esta pátria em busca de um sonho, em busca de uma vida melhor, em busca de realizar-se. Senhor, alguns só não voltaram para casa ainda porque não têm coragem, outros porque não têm condições, estão humilhados, estão vencidos, estão precisando de uma unção nova nessa noite. E olha a mensagem que o Senhor deu a esta igreja. Hoje é a nossa Páscoa. Eu profetizo, Cordeiro de Deus, que cada um dos seus pedaços foram degustados pela sua igreja hoje. Quer seja a parte boa, saborosa, quer seja aquela com ervas amargas, nós nessa noite nos alimentamos de Ti, Jesus. Queremos um compromisso maior contigo, mas em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre esta igreja agora uma porção nova do Seu Espírito, que os coloque de pé, os caídos que recebam força para se colocarem na presença de Deus agora, os entristecidos que se preparem para sorrir, aqueles que têm a efusão do Espírito dentro da alma, que comecem a orar em outras línguas agora, que o céu que estava de bronze se parta, que desça sobre nós a Shekinah da sua glória. Meu Deus, ajuda esse companheiro que está aqui na tribuna, que não consegue ver os seus sonhos concretizados e realizados. Ajude, Senhor, aos muitos engraxados que estão na minha frente, que ouviram palavras de maldição como aquela que eu ouvi, que ainda o seu espírito não foi treinado, estão sofrendo com embargos de Satanás. Toda a maldição herdada e adquirida,
toda a hoste de Satanás que recebeu alimento em sacrifício dentro de encruzilhadas para bloquear a alma desses que estão aqui dentro, eu dou a vocês, demônios, 5 segundos para sumirem daqui, porque a partir de agora um incêndio da glória de Deus descerá sobre esta igreja. Todo crente receba agora graça, poder, glória, unção de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Em Maranda Chuverras. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Levante as tuas mãos para o céu agora, em nome de Jesus. Bem alto, chacoalha as suas mãos. Fique cara a cara com o irmão que está do seu lado. Quero trazer. Cuidado com os saltos aí, hein? Para não machucarem ninguém. Levante as duas mãos para o alto. Olha para o seu irmão e diga: eu cansei de pepino e de cebola. Diga: eu quero maná. Diga: eu quero o mar vermelho aberto. Eu quero a minha terra prometida. Fala para o seu irmão: me ajuda. Um abraço o seu irmão agora e profetiza sobre ele. Aleluia. Não vou deixar que contaminem minha mente. Abrace. Não vou dar brechas, pois é isto que o diabo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. E se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Eu estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vão prevalecer. Estou amado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo, eu tenho a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Meu Deus, não vou deixar. Onde estão os vitoriosos aí? Que contamine Capítulo 12 do Êxodo foi escrito para você. Não vou dar brecha. Foi escrito para você. Pois é isto que Deus está te levando para a terra prometida. Eu vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Nunca vou entregar os pontos. Vou dar a volta com meu Deus. Por cima eu vou. E se tentarem contra mim, se prepare, inferno, vai se arrepender. Eu declaro que estou em Cristo, sou imbatível, é claro que eu vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Adore ao Senhor, adore. Eu tenho um escudo e tenho a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Shom de canto e valassúria mandaras. Viva darai torolo sui hamarasheka. Incendeia essa igreja, Jesus, agora! Meu Deus, levante a mão direita para cima.
Cadê o teclado? Cadê o tecladista? Mão direita para cima, bem alto, bem alto, bem alto. Feche seus olhos. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo na noite deste dia, na Páscoa de 2005, a chave da liberdade do cativeiro sendo colocada na palma da mão deste irmão e desta irmã, está com a sua mão levantada. A chave que abrirá a porta da bênção espiritual, a chave que abrirá a porta de uma vida próspera, a chave que abrirá a porta de uma vida sentimental aguçada pelo Senhor. Profetizo em nome de Jesus Cristo que esses que vão atravessar essa porta hoje nunca mais voltarão a ser escravos, não sentirão mais saudades do Egito e levarão uma vida com Deus abençoadas e abastadas. Se podes crer, fecha a tua mão, deposite no coração e dê um grito de glória a Deus. Mão direita para cima de novo, encerrando. Diga em nome de Jesus: os deuses do Egito, de Londres, do Brasil, eu ordeno que a partir de hoje desapareçam da minha frente, porque Deus me deu autoridade sobre vocês. Diga: venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, levante a sua mão. Vou contar até 3, vai jogar no chão e vai pisar em cima. 1. Deus já preparou um banquete no deserto para ti. 1,5. A sua casa será visitada onde quer que ela esteja. 2. O ano da liberdade chegou nessa terra. 2,5. Satanás é um derrotado. E 3. Jogue no chão, piso em cima e glorifique a Deus. De avivamento é agora, pode soprar. Eu já sinto um forte vento, um vento impetuoso, irmão, não pare de adorar. Sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento. Há anjos de Deus cercando esse lugar. Então glorifica, deixa o meu Deus te tocar. Sopra vento, enche a casa. Sopra vento. Olha o vento do Espírito aqui está. Eu não sei se eu bater das asas, mas eu sinto ele soprar. Sopra vento, enche a igreja. Sopra vento.